Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje, a gente vai explorar um documento técnico incrivelmente atual. É um material datado de fevereiro e março de 2026, escrito pelo Alberto Maier. E é um documento denso, né? Muito denso. O título já diz a que veio. O que todo gestor precisa saber sobre SSF e estabilidade em ônibus elétricos. A nossa missão com essa análise aprofundada hoje é pegar aquelas leis super complexas da física e da engenharia automotiva que muitas vezes ficam restritas aos laboratórios e traduzir tudo isso. Traduzir para o mundo real, para as ruas. Exatamente. Entender um desafio urbano gigantesco que está acontecendo agora mesmo nas grandes metrópoles. E o estopim para essa discussão é um caso real, que está muito bem documentado nas nossas fontes. Caso de São Paulo. Isso. Entre final de 2024 e o início de 2026, um ônibus elétrico específico operando com o prefixo 410 tombou. E não foi apenas uma vez, ele tombou 2 vezes na cidade de São Paulo. A partir desses eventos, o material que a gente tem em mãos hoje desvenda o impacto oculto da transição energética no transporte público. E sabe, é um impacto que vai muito além da simples troca de matriz energética. Porque, quando a gente fala em eletrificação de frotas, a primeira imagem que vem à mente para a maioria das pessoas é um aro mais limpo. Cidades mais silenciosas. Pois é, mas o que este documento técnico revela é uma mudança drástica e invisível no centro de gravidade desses veículos. E isso traz novos riscos mecânicos e, surpreendentemente, riscos elétricos de altíssima complexidade. Com certeza. E para quem adora conectar os pontos entre inovações tecnológicas e o impacto direto no dia a dia das nossas cidades, essa discussão é um prato cheio. Afinal, não se trata apenas de tirar o tanque de diesel lá de baixo e colocar uma bateria no lugar. Longe disso. Trata-se de como a física mais básica afeta o planejamento urbano, como altera a segurança de todas as pessoas que utilizam o transporte público e até mesmo reescrever as rotinas das equipes de emergência, tipo os bombeiros. Muda completamente o protocolo deles. Muda tudo. O objetivo aqui é que, ao final desta imersão, quem nos ouve passe a olhar para um ônibus elétrico nas ruas com lentes completamente novas. Certo, vamos destrinchar isso. O que exatamente aconteceu com esse ônibus 41107 em São Paulo que acendeu esse alerta vermelho gigantesco na engenharia de tráfego? Olha, para entendermos a magnitude desse alerta, a gente precisa ir além das causas imediatas desses 2 acidentes. Os relatórios mostram que, no primeiro tombamento, houve um mal súbito do condutor. Ele perdeu o controle, houve uma colisão e, em seguida, o tombamento lateral do veículo. Certo, teve esse fator humano pontual. Teve. Já o segundo acidente ocorreu de forma mais rotineira. Foi simplesmente durante a execução de uma curva para acessar uma grande avenida, a Aricanduva, se não me engano. Isso mesmo. Mas, independentemente do fator humano pontual em cada caso, o que o documento técnico estabelece de forma categórica é que é um fator estrutural incontornável por trás da adoção dessa tecnologia toda. É como se o veículo em si já estivesse operando muito mais perto do limite. Perfeito. Há uma nova realidade geométrica e física no design desses veículos. Isso altera completamente o comportamento deles em movimento. Só para dar um contexto, as fontes especificam que a gente está falando de um chassi Mercedes-Benz O500U equipado com carroceria Caio Millennium 4 e sistema de tração da Eletra. É um veículo massivo. É um gigante, pesando de 15 a 18 toneladas no total. Mas a grande questão estrutural, o verdadeiro calcanhar de Aquiles apontado pela engenharia, é onde o combustível desse peso todo está armazenado. Que no caso são as baterias. Exato. Nos ônibus elétricos, esse combustível são as baterias. E elas ficam no teto. E é aí que a física entra em cena de um jeito implacável. Lendo as fontes, eu confesso que a parte das baterias no teto me deixou fascinada, porque muda completamente as regras do jogo. Vira física de cabeça para baixo. Literalmente. Para ilustrar como isso afeta o equilíbrio, a gente pode pensar numa analogia bem visual do nosso mundo real. Imaginemos o esforço de correr em alta velocidade e tentar fazer uma curva bem fechada segurando uma mochila super pesada. Mas uma mochila bem colada e ajustada nas nossas costas, dá para se equilibrar, né? O peso acompanha o centro do corpo, a gente inclina um pouco e resolve a curva.
Uhum. Agora imaginemos tentar fazer essa mesmíssima curva na mesma velocidade, mas equilibrando essa mochila pesada no topo da cabeça. A dinâmica muda completamente. A força centrífuga puxando essa massa para o lado de fora da curva se torna quase incontrolável. Exatamente, é quase impossível não tropeçar e cair. E no caso deste ônibus, a tal mochila no teto pesa de 1 a 3 toneladas. É um absurdo de peso. É uma massa colossal instalada no ponto mais alto possível do veículo. Lendo isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi como a engenharia automotiva calcula esse risco. Como eles medem a facilidade com que um gigante desses pode perder o equilíbrio. É aí que entra o conceito central da nossa análise, o SSF, ou Fator de Estabilidade Estática. Vem do inglês Static Stability Factor. E o SSF não é uma teoria complexa. Na verdade, é um índice geométrico amplamente utilizado na indústria automotiva para medir a resistência de um veículo ao tombamento lateral, o famoso rollover. Sim. E como o autor faz essa conta? O autor do documento usa uma matemática básica. Ele cruza a largura do eixo com a altura do centro de gravidade. A fórmula fornecida na fonte é de uma simplicidade brilhante. O SSF é igual a bitola, que é a distância entre as rodas do veículo, dividida por 2 vezes a altura do centro de gravidade. Certo, então é uma relação de proporção. Um triângulo mais largo na base e mais baixo é super estável. Exato. Um triângulo estreito e muito alto cai à toa. Mas e os números reais desse ônibus? Porque as fontes trazem medidas bem precisas sobre o impacto dessa bateria no teto. Os números ilustram o problema perfeitamente. A bitola desse modelo de ônibus é padronizada, medindo cerca de 2,50 metros de largura. Em um ônibus a diesel tradicional, com o peso do motor e do tanque de combustível lá embaixo, o centro de gravidade fica a aproximadamente 2,30 metros de altura. E isso dá um SSF de quanto? Isso resulta em um SSF bastante confortável e seguro de 0,543. Mas quando a gente joga de 1 a 3 toneladas de baterias no teto de um ônibus elétrico, esse centro de gravidade é elevado drasticamente. O documento menciona que ele sobe quase meio metro. Correto? Ele sobe entre 40 a 60 centímetros, chegando a 2,80 metros de altura. Quando recalculamos a fórmula com essa nova altura, mantendo a mesma base de rodas, o SSF cai de 0,543 para 0,446. Sabe o que é interessante? Olhando apenas para os decimais, parece uma variação bem pequena, de 0,5 para 0,4. Parece inofensivo no papel. Mas o impacto disso no asfalto real destrói a matemática original da segurança daquele chassi. Sem dúvida. O que é fascinante aqui é que essa pequena mudança geométrica, essa elevação de meros centímetros no centro de gravidade, reduz a margem de estabilidade estrutural do ônibus em aproximadamente 18%. 18% a menos de estabilidade? Sim. Na prática, o veículo se torna 18% mais suscetível a tombar sob a mesma força lateral em uma curva. E o SSF não é apenas um detalhe técnico de prancheta. Segundo estudos de órgãos de segurança viária como a NHTSA, nos Estados Unidos, que as próprias fontes citam, o SSF é o melhor indicador estatístico preventivo de risco de rollover. Então, se o SSF cai, o perigo aumenta na mesma proporção. Exato. As chances de tombamento em situações críticas disparam. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E, francamente, um pouco assustadora, porque esses números de laboratório se traduzem em situações muito palpáveis e perigosas no asfalto de qualquer cidade. Com certeza. O documento não para na teoria. Ele traduz esse SSF em velocidades limite usando aceleração lateral, que é, em termos simples, aquela força invisível que empurra o ônibus para fora quando ele faz uma curva. A força centrífuga que a gente sente no corpo. Isso. E para dar um exemplo prático das fontes, se pegarmos uma curva comum com um raio de 50 metros, um ônibus a diesel tradicional consegue suportar uma velocidade de até quase 59 km por hora antes de começar a tombar. Quase 59. Já um ônibus elétrico, com a mesmíssima carroceria, mas com aquele peso todo lá no teto, tem esse limite reduzido para cerca de 53 km por hora. Uma diferença que parece muito pequena no velocímetro. Exato.
Parece uma diferença de apenas 5 ou 6 km por hora. Mas para quem está dirigindo um veículo tão massivo, no trânsito caótico, com horários apertados a cumprir, essa é uma janela minúscula de erro. O limite de aceleração lateral estrutural do veículo elétrico cai de 5,33 para 4,38 metros por segundo ao quadrado. Cai drasticamente. E o pior de tudo é que isso assume um cenário ideal, um cenário de pista seca. E a gente sabe que a realidade não é essa. Pois é. Quando eu li a parte sobre a pista molhada, percebi que a situação passa de um risco mecânico para uma verdadeira armadilha física. Esse é o ponto crítico do estudo. O cenário que o autor detalha meticulosamente ocorre sobre a combinação de curva, velocidade e pista molhada. Vamos pensar na física do pneu contra o asfalto. O coeficiente de atrito em um asfalto típico quando chove cai pela metade. Fica muito escorregadio. Muito. Pela física, esse atrito na chuva suporta uma certa quantidade de força lateral antes de o pneu derrapar. E isso gera uma aceleração lateral de cerca de 4,9 metros por segundo ao quadrado. O problema absurdo que surge com o ônibus elétrico é que o limite estrutural dele é de 4,38. Espera, deixa eu ver se eu entendi bem, porque isso é contraintuitivo. Pode falar. Normalmente, em um carro comum de passeio, se a pessoa entra rápido demais numa curva na chuva, o pneu perde a briga contra o asfalto. O carro escorrega, perde a traseira, derrapa. A gente sente o carro fugindo. Mas nesse ônibus elétrico, a aderência do pneu na chuva é mais forte que o equilíbrio do veículo. Impressionante, né? Ele vai tombar antes mesmo de derrapar. Exatamente isso. A margem de segurança na chuva é criticamente reduzida porque o ônibus literalmente tropeça nos próprios pneus e cai. Ele não avisa derrapando. Que assustador! O limite estrutural para não tombar é atingido antes do limite de aderência do pneu molhado. E as fontes ainda citam fatores agravantes do dia a dia da operação que pioram muito esse quadro dinâmico. Como o peso dos passageros, eu imagino. Sim, a lotação máxima no horário de pico eleva o peso total de forma muito irregular. Mas um ponto crucial mencionado é a fadiga da suspensão. Claro, os buracos nas vias. Após rodar uns 100 mil quilômetros por essas nossas ruas esburacadas, uma suspensão fadigada permite uma inclinação lateral maior da carroceria em uma curva. E essa inclinação extra joga aquele peso enorme das baterias ainda mais para o lado de fora da curva. É o que chamam de transferência lateral de carga. Isso mesmo. Juntando a bateria no teto, a chuva, a suspensão cansada e o veículo lotado, nós temos uma verdadeira tempestade perfeita para a perda de estabilidade geométrica. E as consequências dessa perda de estabilidade, quando a matemática falha no mundo real, são o que a gente chama de custo humano. O documento detalha as consequências de um rollover lateral e os números me deixaram de queixo caído. Não estamos falando de uma simples batida de para-choque em um cruzamento. O impacto é brutal. 55 km por hora é gigantesca. O estudo calcula isso em cerca de 1,87 megajoules de energia cinética. É uma quantidade de energia absurda para ser dissipada pela estrutura do teto e das laterais do ônibus. Para tentar visualizar isso, 1,87 megajoules é uma energia capaz de causar intrusão estrutural grave. É como o impacto de uma pequena explosão concentrada nas colunas de sustentação da carroceria. O que mais me chocou nas fontes foi a lista de lesões típicas esperadas para os passageiros nesse tipo de acidente. Principalmente para quem viaja em pé. Exato. Muita gente viaja em pé segurando apenas em barras no transporte público. As fontes falam de fraturas múltiplas de costelas e membros superiores pelo impacto direto nas janelas ou nas barras de metal, traumatismo craniano grave, que é o TCE, luxações severas, compressões cervicais e lesões ligamentares permanentes. É um quadro devastador. Não é apenas um susto. É um cenário de politrauma, com potencial para gerar incapacidade laboral temporária ou definitiva para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Se conectarmos isso a um contexto maior, percebemos que a introdução do ônibus elétrico muda a própria natureza do planejamento público. O planejamento de rotas de transporte urbano, historicamente, sempre foi um exercício de logística pura. Como ir do ponto A ao ponto B no menor tempo possível, atendendo ao maior número de bairros. Só traçar a linha no mapa e pronto. Exato.
Mas com a introdução de uma frota com o SSF severamente reduzido, o planejamento de rotas passa a ser uma questão de engenharia estrutural. Ou seja, o trajeto que o ônibus a diesel fazia há 20 anos pode não ser seguro para o elétrico hoje. Precisamente. Nem toda rota urbana serve para veículos com centro de gravidade elevado. A fonte é categórica ao afirmar que curvas com raio inferior a 40 metros exigem obrigatoriamente velocidade operacional inferior a 40 km por hora. E para garantir isso, as empresas e as prefeituras precisarão adotar um monitoramento tecnológico muito rigoroso. Não dá para confiar só no instinto do motorista. Não dá. Isso significa instalar acelerômetros laterais com alertas sonoros e progressivos na cabine. Significa integrar sistemas com GPS para o reconhecimento prévio de curvas críticas no mapa. E talvez o mais importante, usar telemetria avançada para limitar automaticamente o controle de torque do motor elétrico. O ônibus precisaria saber que está entrando numa curva perigosa e reduzir a entrega de força, cortando a aceleração, antes que o erro humano aconteça? Exatamente. A tecnologia do ônibus precisa agir preventivamente porque a janela de correção manual é quase nula. Quando o motorista sente que está tombando, já é tarde demais. Então, o que tudo isso significa? Significa que temos um desafio mecânico imenso de equilíbrio e dinâmica de condução. Mas lendo o documento até o final, as fontes não param por aí. É como se o tombamento fosse apenas o primeiro ato do problema. O começo do pesadelo. Fim. Elas mudam o foco de forma radical para algo ainda mais complexo e, francamente, invisível ao olho nu. O documento descreve esses ônibus elétricos modernos como verdadeiras usinas elétricas ambulantes. Isso não é um exagero poético. De forma alguma. Além de lutar contra a gravidade e a inércia, as equipes passam a lidar com alta tensão industrial no meio da rua. Esse é um ponto de virada fundamental na análise. O veículo possui um sistema operando entre 600 e 750 volts em corrente contínua. Para alimentar essas baterias massivas, os recarregadores ultra-rápidos instalados nas garagens operam com potências impressionantes de até 350 kW. É muita energia. É uma quantidade absurda de energia instantânea circulando. E o grande perigo surge quando a física falha. Quando um acidente como aquele rollover em São Paulo acontece e essas 16 toneladas amassam o teto no asfalto, o problema mecânico rapidamente se converte em uma ameaça elétrica de proporções letais. E esse é o risco invisível que as equipes de resgate, os bombeiros, os paramédicos e os próprios mecânicos das garagens enfrentam agora. E eu fiquei fascinada e assustada na mesma medida com isso. Pensemos no passado. Ao atender um ônibus a diesel Tambato, o protocolo era muito claro. Risco de incêndio por vazamento de combustível. Isso. O risco principal envolvia o vazamento do diesel. É visível, dá para sentir o cheiro de longe. E o combate com espuma química é amplamente dominado pelas equipes de emergência há décadas. Mas com o ônibus elétrico de 750 volts, a natureza da emergência é completamente diferente. É um cenário inédito para muitas corporações. Um evento estrutural grave, como o esmagamento do teto, onde os módulos de bateria estão alojados, pode romper os sistemas isolantes e os chicotes de alta tensão. Deixando a lataria energizada. Pois é. O que originalmente era um acidente de trânsito pode virar em frações de segundo um gravíssimo evento de arco elétrico, que é uma descarga de energia capaz de causar queimaduras severas a metros de distância. Ou pior, pode causar eletrocução direta por contato com a lataria energizada. Que perigo imenso para quem vai prestar os primeiros socorros. Imenso. E, além do choque elétrico imediato, a fonte adverte intensamente sobre o temido fenômeno da fuga térmica. A fuga térmica. Esse é um conceito que muita gente da nossa audiência pode não conhecer. Mas as fontes tratam isso como o maior pesadelo das baterias de lítio. Eu achei importante destacar que não é um incêndio normal ou daqueles que os bombeiros apagam e vão embora, certo? Não mesmo. Parece ser uma reação química que ganha vida própria dentro das células da bateria. É uma ótima definição. A fuga térmica, ou thermal runaway, é uma reação química em cadeia. Imagine milhares de pequenas pilhas conectadas. Se uma célula sofre um dano físico e superaquece,
Ela entra em combustão e transfere esse calor extremo para a célula vizinha, Uma reação dominó. gerando um ciclo autossustentável de liberação de gases tóxicos e fogo que é dificílimo de ser extinto. A dinâmica de controle pelos bombeiros é totalmente diferente de um incêndio comum de materiais sólidos ou líquidos combustíveis. Exige muita água. Exige um resfriamento contínuo e prolongado com milhares de litros de água, distanciamento seguro da equipe e um monitoramento térmico rigoroso do pacote de baterias mesmo horas ou até dias após o acidente, porque o fogo pode reacender do nada. É um pesadelo logístico para as cidades. E a tensão não acaba na rua. Quando esse ônibus avariado, ou mesmo um ônibus em rotina de manutenção normal, chega no pátio, a complexidade continua. O manuseio dessa energia invisível nas garagens exige o que os técnicos chamam nas fontes de procedimentos LOTO, do inglês Lockout Tagout. Sim, os procedimentos de bloqueio e etiquetagem física e documentada. Isso serve para garantir a desenergização total do sistema antes de qualquer intervenção do mecânico. A rigorosa aplicação da norma regulamentadora brasileira NR10, que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade, passa a ser obrigatória para a rotina da frota de transporte coletivo. A oficina virou uma subestação elétrica. Bem por aí. A manutenção não é mais aquele trabalho tradicional de oficina com graxa, martelo e ferramentas mecânicas pesadas. Agora envolve o uso de equipamentos de proteção individual específicos para alta tensão, tapetes isolantes, luvas dielétricas e a verificação metódica e insistente de ausência de energia residual capacitiva. Energia residual capacitiva quer dizer que a bateria guarda a energia mesmo desligada? Sim, mesmo com a chave geral desligada, o sistema pode guardar cargas letais nos capacitores. É uma mudança de paradigma completa. O mecânico de ônibus pesados passa a ter a rotina de um eletricista de alta tensão industrial. E isso nos leva direto para o fator humano de tudo isso. Porque, no fim das contas, a tecnologia avança, a física é implacável. Mas quem opera, quem planeja e quem conserta são pessoas. Sem o fator humano, a máquina não anda. Como adaptar a operação diária das pessoas a essa nova máquina complexa sem que os riscos disparem pelas alturas? Isso levanta uma questão importante. E talvez seja a tese central e mais poderosa do documento do Alberto Maier. Para fechar o raciocínio, ele escreve uma frase que resume o problema brilhantemente. Ele diz: a física não é opinião. A estabilidade é geométrica. A segurança é resultado de gestão consciente. Uau! A física não é opinião. Forte, né? O que ele quer dizer é que adquirir a tecnologia de ponta, comprar os veículos elétricos mais caros e sustentáveis, sem a devida capacitação de toda a cadeia envolvida, não é um avanço. É apenas a criação de um enorme potencial de risco rodando pelas avenidas da cidade. A tecnologia sem o treinamento vira uma armadilha armada. Sem dúvida. Motoristas com 30 anos de profissão precisam ser reeducados do zero para entender que a dinâmica do veículo mudou. Eles precisam aprender que num ônibus elétrico com toneladas de peso no teto, a velocidade deve ser ajustada rigorosamente antes de entrar na curva, e nunca através de frenagem durante a execução da manobra. Que é quando a inércia já está agindo com toda a força, puxando o ônibus para fora. Exato. A intuição construída em décadas operando veículos a diesel não serve mais. A condução agora precisa ser friamente técnica e calculada. E esse mesmo rigor se estende aos mecânicos que precisam de profundo conhecimento elétrico para não sofrerem acidentes fatais nas garagens. Se estende aos gestores de frota, que cobram o tempo de rota aos fiscais de linha e até o pessoal do departamento administrativo. Todo mundo precisa falar a mesmíssima língua técnica. Lendo o material, ficou super claro que é imperativo que as organizações estruturem o treinamento dos seus quadros baseando-se em normas internacionais muito rigorosas. As fontes citam a ISO 64069, que detalha requisitos de segurança estritos para veículos elétricos rodoviários. Cita também a ISO 26262, que foca na segurança funcional automotiva de sistemas elétricos e eletrônicos. Normas fundamentais. Sim, e diversas diretrizes de segurança da ONEC na Europa e da SAE International. O planejamento de um novo chassi, de uma nova frota,
precisa garantir desde o projeto um espaço residual de sobrevivência dentro da cabine em caso de tombamento e garantir a inviolabilidade da segurança elétrica pós-impacto. A segurança deixa de ser apenas a habilidade braçal do motorista de saber dirigir bem e passa a ser sobre interpretar dados de telemetria de escritório, compreender limites dinâmicos e antever o comportamento físico do veículo. É uma visão 360 graus. Totalmente. A responsabilidade organizacional, como aponta o Maier, é completamente sistêmica. Se um risco estrutural como o SSF é mal gerido, o impacto é tragicamente humano. É um passivo jurídico gigantesco e um desastre financeiro imenso para a operação. Para sintetizar as principais lições que extraímos de toda esta análise, é fundamental termos clareza de que a transição para ônibus elétricos urbanos é, sem qualquer dúvida, inevitável e traz ganhos ambientais incontestáveis e muito necessários para as nossas cidades. Ninguém está falando para parar de inovar. De jeito nenhum, o documento não prega o abandono ou o retrocesso dessa tecnologia limpa. Contudo, essa transição exige uma transformação profunda, urgente e silenciosa nas garagens, nas prefeituras e nas operações. E uma mudança de mentalidade. Isso. A adoção de veículos com dezenas de módulos de baterias instalados no teto muda as regras fundamentais do jogo da gravidade. Resulta em uma menor margem de estabilidade devido ao fator de estabilidade estático severamente reduzido, torna o veículo muito mais sensível e arriscado em situações cotidianas como chuvas e curvas fechadas e introduz na rotina da cidade riscos elétricos e térmicos de altíssima periculosidade. Tem que respeitar a máquina. O recado final dos engenheiros é bem claro. Não se pode tratar o ônibus elétrico apenas como um ônibus convencional diferente. Ele é, na essência, um sistema eletromecânico complexo, de alta energia embarcada. Essa síntese é impecável. Reforça a ideia de que o verdadeiro sistema de segurança que vai proteger as pessoas não são apenas os acelerômetros sofisticados, as telas de GPS brilhantes no painel ou os sensores automáticos do ônibus. O verdadeiro escudo de proteção, a linha de frente de defesa, é a capacitação transversal de todas as pessoas envolvidas no processo. Treinamento contínuo. Começa com quem senta num escritório com ar-condicionado para planejar o raio da curva de uma nova rota, passa pelo motorista que tem o peso do volante e a responsabilidade de dezenas de vidas em mãos numa tarde chuvosa, pelo mecânico que espeta um carregador massivo de 350 kW na garagem durante a madrugada. Passa por todos eles. A cidade fará um resgate complexo sobre o risco de tensão de 700 volts. Conhecimento, treinamento exaustivo e uma cultura de segurança inegociável formam a única barreira viável contra acidentes. A tecnologia de ponta, quando lançada sem a capacitação humana adequada, é perigosamente cega para os próprios riscos. Perfeito. E para encerrar a nossa imersão de hoje, vamos deixar um pensamento provocativo no ar. Uma reflexão que vai um pouco além das fontes e fórmulas que a gente analisou aqui, mas que cresce naturalmente a partir dessa discussão sobre SSF e alteração de centros de gravidade. Vamos lá. Podemos pensar no seguinte cenário para o futuro? Se os veículos de transporte público sustentável estão inevitavelmente se tornando essas verdadeiras usinas móveis de alta energia, com limitações físicas e geométricas tão estritas, impostas pelo peso imutável das baterias de longo alcance, será que o próximo grande passo da nossa civilização não será repensar a própria engenharia das nossas cidades? Uma mudança de infraestrutura pesada. Se a física do veículo não pode ser dobrada ou ignorada, como os planejadores urbanos das próximas décadas terão que redesenhar a infraestrutura pública que já existe hoje, será que teremos que revisar o grau de inclinação, a famosa superelevação das curvas e a angulação transversal de todas as ruas por onde esses ônibus passam, para compensar artificialmente essa tendência de tombamento? É uma obra faraônica. Sim. Teremos que desapropriar terrenos para alargar drasticamente as esquinas dos bairros mais antigos que simplesmente não comportam curvas de grande raio,
ou até mesmo refazer os sistemas de drenagem das vias urbanas de forma muito mais agressiva para evitar qualquer acúmulo milimétrico de água e mitigar de vez aquele cenário de atrito crítico que discutimos hoje. São perguntas difíceis. Fica aqui essa grande reflexão para o futuro. Talvez o maior desafio da transição verde não seja apenas construir e colocar a nova máquina sustentável para circular pelo mundo, mas adaptar tijolo por tijolo o próprio mundo ao redor da física implacável dessas novas máquinas. Fica o pensamento. Obrigada para quem nos acompanhou em mais esta análise aprofundada. Obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima investigação.